Olá, concurseiros de plantão, vamos começar aqui, gente, a bater um papo muito bacana mesmo, sobre o quê? Sobre estruturas organizacionais, certo? E mais do que trabalhar com estruturas organizacionais, para poder trabalhar com estruturas organizacionais, saber como os projetos estão dentro de uma estrutura organizacional, você também precisa entender o que é contexto de gerenciamento de projetos nas organizações, tá? Muita gente às vezes pula esse tópico e quando vai trabalhar somente com estruturas organizacionais, pega ali e começa a ver matricial, começa a ver estrutura organizacional projetizada, começa a ver estrutura organizacional funcional, certo? O que as pessoas fazem? Ah, meu Deus, não sei porque que isso aqui está funcionando desse jeito aqui dentro, né? Outro ponto que vocês precisam prestar muita atenção é que existe uma diferença considerável das estruturas organizacionais em relação à quinta e à sexta edição. Tudo bem? Eu vou fazer questão de passar por essas diferenças, mostrar todas elas para vocês, para que vocês possam encarar as questões da melhor forma possível. Automaticamente, se você estiver resolvendo uma questão da quinta edição, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Cara, estão resolvendo uma questão da quinta edição? Por favor, tentem focar e pensar qual seria a resposta daquela questão se ela inclusive estivesse trabalhando com a sexta edição. Tudo bem? É um tipo de reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. Beleza, gente? Tranquilos? Se estamos tranquilos, então vamos trabalhar, não é? Porque a gente começa a trabalhar já nesse exato momento com o contexto de gerenciamento de projetos, beleza? Cola aqui comigo, gente, que esse material tá muito bacana mesmo. Quando você fala do contexto de gerenciamento de projetos nas organizações, você tem que saber que a sua organização, ela não trabalha pura e simplesmente em prol de projetos. Tudo bem? Não existe só projetos, né, na sua organização, não é só isso aqui, ó, que roda na tua organização. Você pode ter certeza absoluta nessa parte aqui de baixo. Deixa eu apagar aqui essa parte das operações, que a caneta foi muito, né? Aqui, ó. Não existe só isso aqui, não. Ok? Que o pessoal vai ficar falando, né? Pô, só tem projeto na minha organização? Não. Você está enganado. Entendeu? Não existem só projetos na sua organização. Quando você fala do contexto de gerenciamento de projetos na tua organização, é de suma importância que você comece já o nosso conteúdo sabendo se existem projetos na sua organização. Esses projetos existem para poder o quê? Para que você consiga atingir seus objetivos estratégicos organizacionais. Então você vai ver que de uma forma bem intensa aqui, é muito importante que você observe que você tem um planejamento estratégico institucional, certo? Esse seu planejamento estratégico institucional, ele possui objetivos estratégicos. Quando você fala desses objetivos estratégicos, automaticamente, de alguma forma, eles precisam ser atendidos. Não é verdade? Então é nesse momento que vai entrar o quê? Toda essa estrutura que você está vendo aqui na tua frente agora. E essa estrutura dotada de quê? Essa estrutura dotada de projeto, essa estrutura dotada de programas, essa estrutura dotada de operações, essa estrutura dotada de portfólio, essa estrutura dotada de subportfólios, uma estrutura dotada inclusive de subprojetos. Tudo bem, gente? Pegaram isso? Bacana. Se vocês pegaram isso, vocês entenderam, agora fica muito mais fácil de vocês perceberem como as coisas acontecem aqui dentro do gerenciamento de projetos, quando a gente fala do contexto de gerenciamento de projetos. Não é verdade? Por quê? Quando você fala do contexto de gerenciamento de projetos, inicialmente o que você vai ter que considerar é o teu portfólio. Bacana? Pacheco, para que vai servir então um portfólio? O teu portfólio, ele vai servir para que você consiga atender a sua estratégia organizacional. Observem bem a diferença das palavras, né? Eu falei, o projeto serve para quê? Para que você atinja os objetivos estratégicos, não foi? Pegou? Beleza, né? Quando eu falei do portfólio aqui agora, o que eu falei para vocês? O portfólio, ele serve para que você atenda ao seu planejamento estratégico institucional, a sua estratégia institucional, não é? Tanto que você vai ver que o teu portfólio, ok? Ele vai servir para quê? Para inclusive você poder priorizar as iniciativas que você tem dentro da tua organização.
E quando eu falo priorizar essas iniciativas que você tem dentro da tua organização, é justamente o quê? Priorizar a iniciativa de programa, priorizar a iniciativa de portfólio, entendeu? Ela serve, afinal de contas, para que isso aconteça. Entendeu como é que funciona o portfólio? Beleza, então. Nosso portfólio, então, para que ele consiga atender a estratégia organizacional, ele vai ser o quê? Ele vai ser dividido em programas, em projetos e em operações. Só que o que vai acontecer? Para que você consiga atender a sua estratégia organizacional, você não obrigatoriamente precisa trabalhar com iniciativas que sejam interdependentes internamente. Isso aqui é um ponto muito importante de você levar em consideração, porque as iniciativas de um portfólio, pode anotar isso, não precisam ser interdependentes. Por quê? Quando você fala de objetivos estratégicos dentro da tua organização, quando você fala da tua estratégia organizacional, você não tem um foco somente a ser trabalhado. Entendeu? Você tem o quê? Tu tem tua estratégia organizacional e a sua estratégia organizacional tem diversas linhas a serem seguidas. Você pode, em um certo momento, trabalhar com pontos específicos que vão desde o crescimento financeiro da tua organização até o desenvolvimento das pessoas que estão ali na tua organização. Entendeu como? Ah, Pacheco, entendi. Joia. Então nós temos o quê? 3 características já colocadas aqui do nosso portfólio, né? Primeiro, ele serve para que você atenda a estratégia organizacional. Segundo, ele é utilizado para que você priorize as iniciativas organizacionais que você tem, certo? Sejam iniciativas relacionadas a programa, projetos ou até mesmo operações, joia? E outro ponto, as iniciativas que nós temos aqui dentro não são interdependentes, ok? Então vamos falar agora um pouco sobre o programa, né? Para que serve o programa? Joia? O nosso programa, ele vai servir então nesse exato momento, né? Vamos falar aqui do programa, ele vai servir para que você agrupe projetos abaixo dele, ok? Para que você agrupe projetos abaixo dele, que até um certo momento, certinho, esses projetos obrigatoriamente precisarão ter o quê? Esses projetos precisarão ter o quê? Uma interdependência entre si. Entendeu? Então, primeira característica de um programa que você já vai pegar aqui, cara, eu já vou diferenciar programa de portfólio na minha prova, na minha questão quando eu estiver trabalhando, é qual? Exatamente, né? Quando a gente fala de programa, as iniciativas que nós temos aqui dentro de um programa são iniciativas obrigatoriamente interdependentes. Combinado? Pacheco, beleza, combinado. Isso por quê? Porque um programa, ele serve para que ele, o quê? Ele atinja o objetivo do programa. E qual é esse objetivo do programa? Qual é esse tal desse objetivo do programa? Esse objetivo do programa é um dos objetivos que você tem lá no seu planejamento estratégico institucional. Você entendeu isso? Pacheco, peguei, entendi claramente. Mas por que, Pacheco, que afinal de contas eu pego nesse exato momento e tenho um programa, ok? Eu acompanho essa linha de raciocínio. Para que eu vou ter então, nesse exato momento, esse programa, certo? Dividido em diversos projetos. Porque em um certo momento você vai chegar na tua organização e aquele objetivo estratégico ele não vai conseguir ser atingido, entendeu? Se você não tiver diversas iniciativas trabalhando em prol daquele objetivo, entendeu? Então o que tu faz? Você pega naquele exato momento, certinho, trabalha aquilo dentro de um programa, depois que você trabalhar aquilo dentro de um programa específico, você vai ter o quê? Trabalhei aquilo dentro de um programa específico, eu consigo então dividir em quê? Em iniciativas internas diferentes, mas interdependentes, que vão ser os nossos projetos. Pacheco, você está me dizendo então que a gestão de portfólio, de programa e de projeto é uma gestão diferenciada? É uma gestão diferenciada, isso já foi questão de prova. Tá ok, gente? Beleza, pegaram então? Beleza, beleza, beleza. Pacheco, dá um exemplo aí para mim de programa e projeto. Gente, programa Saúde para Todos. Certo? Que é um programa do governo brasileiro e que tem diversos projetos internamente, como o projeto Farmácia Popular, Cadastro Único de Saúde. Lembram-se disso? Ah, Pacheco, fluiu, consegui entender. Tá legal? Automaticamente tu vai ver que você pode ter o quê? Você pode ter diversos programas aqui dentro, né? Joia. Vamos entender aqui então novamente o que é o projeto. O que o Pacheco falou que o projeto vai fazer aqui dentro? Um projeto serve para que a organização consiga atingir seus objetivos estratégicos. Automaticamente, um projeto ele vai trabalhar onde?
ele vai ter um objetivo, ele vai ter um rumo. Pacheco, eu posso encontrar na minha organização projetos que não estejam relacionados, certo? Que não estejam relacionados a um objetivo estratégico? Pode, mas veja que esse projeto às vezes ele não faz muito sentido. Reparou? Pacheco, é mesmo, né? Por quê? Eu tô trabalhando nesse projeto para quê? Cric, cric, cric. E isso é muito comum que aconteça onde? Em organizações que sejam mais funcionais. Entendeu? Organizações que não estejam tão focadas em projetos. Reparou isso? Por quê? Porque esse tipo de projeto ele acaba aparecendo de forma estanque. Ele acaba aparecendo como uma iniciativa solta, uma iniciativa única, às vezes sendo tocada por uma pessoa só, dentro de um setor apenas. Tá joia? Pegaram todas essas características? Joia. Pegando essas características, o que pode acontecer? Pode acontecer também, dentro da tua organização, que você tenha o quê? A necessidade de trabalhar com algumas operações, certo? E essas operações são o quê? Operações são ações rotineiras, são ações realizadas no dia a dia dentro da tua organização e que você vai ter o que nesse exato momento? Essas operações, elas vão acompanhar tanto fazer parte de um portfólio, quanto elas podem fazer parte de um programa, quanto você pode ter operações dentro do mesmo projeto. Tudo bem? Então não confunda essas coisas. Você pode ter operações dentro de um projeto? Pode. Dentro do programa? Pode. De um portfólio? Pode. Só não são as mesmas coisas. Não é a mesma definição que está sendo trabalhada aqui dentro. Ficou claro para vocês? Joia. Outro ponto. Vocês concordam que quando você fala do portfólio de projetos, né? Ou seja, o que, vamos colocar ali, vai acumular todos os programas, todos os projetos de uma organização, em certos momentos eles podem ser agrupados, né? Agrupados por departamento, por função organizacional, como por exemplo seria o caso dos projetos, programas e iniciativas da área de TI. Pode, Pacheco? Pode, não é? Nesse exato momento surge então qual conceito? Nesse exato momento, a gente surge o conceito de subportfólio. Olha que bacana. Bateu em cima, não foi? Pacheco, faz todo sentido, né? Bacana. O subportfólio da área de TI, o subportfólio da área de marketing, pode acontecer, não é? Vocês concordam também que em diversos momentos você pode separar, certo? As entregas que você está realizando do teu projeto, em que em outros projetos, como por exemplo, se você estiver trabalhando num projeto de tecnologia da informação, ok? A implantação da TI de um certo órgão. Vocês concordam comigo que você pode ter a implantação da área de sistemas, você pode ter o desenvolvimento de um software específico, você pode ter a aquisição de todo o material de infraestrutura? Joia, nesse exato momento faz sentido para vocês que nós tenhamos então o quê? Que nós tenhamos então nesse exato momento que subprojetos para poder cuidar cada um de uma parte, para que cada um tenha seu próprio gerente de projetos, para que cada um pegue inclusive aquilo ali que você está trabalhando e consiga entregar certinho aquele pedacinho que você precisa. Bacana, aí surge o conceito de subprojeto. Beleza? Ok? Tudo explanado, tudo trabalhado. Agora a gente consegue fazer o quê? Agora a gente consegue apresentar um pouco mais de teoria, um pouco mais de coisa escrita. É assim que eu gosto de trabalhar, gente. É uma abordagem didática que eu venho trabalhando há mais de 10 anos, tem dado muito certo, tá bom? Joia. Agora, Pacheco, como afinal de contas, certo? A minha estratégia, o meu portfólio, os meus programas e projetos, as minhas operações, certo? Interagem dentro do meu ambiente organizacional, certinho? A gente já até viu isso, não foi? Primeiro ponto, você vai ter uma estratégia organizacional. A estratégia organizacional, ela faz o quê? Ela representa os desejos da alta direção. Não é para isso que serve a estratégia organizacional? Pachecão, é para isso mesmo, né? Então, nesse exato momento, cara, trabalhei com a minha estratégia organizacional, o que que eu tenho? Eu tenho, então, uma estratégia organizacional influenciando gigantescamente o meu portfólio para que meu portfólio traga decisões de valor ou decisões focadas na minha cadeia de valor para poder atender essa estratégia. Não foi isso que a gente falou? Joia, então. Pego aqui, ó. E esse portfólio ele vai ser distribuído em quê? Em programas, projetos, né? Para que meus programas e projetos eles entreguem resultados. O que automaticamente vai distribuir isso em operações. Tá joia? Falei dos meus programas e projetos, eu tenho então uma análise do impacto nos negócios que vai influenciar o meu portfólio, de forma que meu portfólio, né, dentro do meu portfólio, eu possa saber o seguinte, cara, e aí, será que afinal de contas eu estou realmente conseguindo entregar resultados de valor
Para a minha organização, isso tem que ser feito, essa reflexão frequentemente. Não é simplesmente falar, né, cara, o projeto ou o programa está atingindo o objetivo, né? Essa visão moderna do gerenciamento de projetos, isso inclusive é questão de prova, nos traz o quê? Nos traz uma tratativa, uma tentativa de você ter o quê? Um projeto agregando valor à sua organização. Beleza? Joia, beleza então. Então nesse exato momento você tem essas operações trazendo o quê? Trazendo então análise de desempenho de valor aqui dentro também. Ok, gente? E nessa relação, né, você vai ter a revisão e ajustes sendo trabalhados além do portfólio que vai retroalimentar nossos programas e projetos. Joinha? Vocês já entenderam, gente, todos os conceitos, mas agora eu quero apresentar os conceitos formais que são trazidos, né, no próprio PMBOK. Primeiro ponto, projetos. O que a gente viu que são projetos? Isso aí, né? Um meio de atingir metas e objetivos organizacionais. Não foi isso que o professor falou? Beleza, é isso mesmo. Atingir os objetivos organizacionais, atingir os meus objetivos estratégicos, não é isso? Beleza, se você pegou isso, cara, já todos mais felizes, não é? Podem não estar agregados às metas, não foi isso que eu falei para vocês? E aos objetivos estratégicos organizacionais. Mas vai ser o quê? Vai ser então um projeto ali que eu vou chamar de um projeto estanque, né? Ele tá solto e tal. É chato quando isso acontece, inclusive, por quê? Porque você não tem o mesmo tipo de priorização que você teria de um projeto que está atendendo a um objetivo organizacional. Meio de se organizar as atividades que não poderiam ser abordadas dentro dos limites operacionais normais da organização. Por quê? Agora, quando você olha essas atividades dentro do teu projeto, você tem o quê? Você tem um sequenciamento de atividades, você sabe a fundamentação que você vai utilizar aquela atividade para poder trabalhar com ela dentro do seu portfólio, né, de projetos, dentro do seu planejamento estratégico, inclusive, recebendo então motivações externas e internas para que sejam iniciados. Ponto. Bateu aí, a gente fixou o que é projeto? Beleza, então. Eles podem ser iniciados pelo quê? Projetos, isso daqui, gente, tá escrito o quê? Podem. Isso aqui é um rol taxativo? Não, não é um rol taxativo. Tudo bem? De como o seu projeto pode ser iniciado, mas eles cobram isso aqui em prova. Eles colocam o seguinte: projetos dentro das organizações podem ser iniciados por isso aqui. Aí eles falam tal do por isso aqui, entendeu? E desses por isso aqui tem o quê? Primeiro, demanda de mercado, aqui ó. Tem necessidades organizacionais, tem solicitações de cliente, avanços tecnológicos e requisitos legais. Outras iniciativas, Pacheco, podem iniciar projetos? Podem. Inclusive até o quê? Poxa, até uma solicitação de uma chefia imediata tua pode iniciar um projeto. Pode iniciar? Pode, sem problema algum. Tá ok? Necessidade de evolução, ok? Por conta, vamos colocar ali, da mudança de um hardware que você estava trabalhando, que não funciona mais com o software anterior, pode gerar um projeto? Pode. Necessidade que você tem de pesquisa para poder realizar ali a evolução de algo que você já está trabalhando, pode gerar um projeto? Pode. Tá ok, gente? Beleza? Se tá ok, tá beleza. Olha aqui o que a gente tem agora, né? Subprojetos. O que a gente viu que são subprojetos? É uma forma de dividir o projeto em partes que precisam ser conduzidas separadamente e que possuem características próprias. Não foi isso que nós vimos? Pacheco, maravilha, foi isso mesmo, né? Subprojetos, eles não existem sem o seu respectivo projeto. Acho que isso faz todo sentido, não faz? Mas faz, Pacheco, é isso mesmo, né? Não faz sentido que você tenha um subprojeto se você não está dividindo o projeto. Cada um deles pode ter sem problema, então, o seu próprio gerente de projeto. Não foi isso que eu falei? Cada um deles o quê? Cada um dos nossos subprojetos pode ter o teu respectivo gerente de projetos. Beleza, gente? Mais uma definição que nós trabalhamos já previamente foi o quê? A definição de programas. Não é o que nós vimos na definição de programas? Forma de agrupar, não foi isso que o Pacheco falou para vocês? E organizar projetos com propósitos comuns ou intimamente relacionados, né? Então aqui ó, a gente entra justamente naquele conceito. Falei que é programa, esses comumente, é o propósito comum, tá vendo? Intimamente relacionados, tudo bem? Eles dizem respeito ao quê? Eles são interdependentes. Não foi isso que o Pacheco falou? Beleza, beleza, beleza. E que por uma avaliação prévia precisam ser tratados e conduzidos de forma coordenada, sendo que desta forma eles possam ainda obter benefícios e controles que não estariam disponíveis se fossem gerenciados individualmente, né? Por quê? Porque agora você olha para esses projetos e você consegue me dizer, né? Pô, os projetos ali estão trabalhando em prol do outro, né? Então eu consigo dizer para você, ó,
Esse negócio agora funciona, eu agora realmente consigo ter ali, vamos colocar um recurso específico para o projeto X, por quê? Porque tem a ver com o objetivo de programa. Não tá aquele projeto solto ali que ninguém sabe para que está fazendo. Até sabem, né, o que ele está fazendo, mas não tem um foco maior, não tem um objetivo maior para poder lidar com aquele projeto. Legal? Bacana, então. Sua meta principal é o que? Atingir objetivos e benefícios estratégicos que estão direcionados ao respectivo programa. O que nós falamos aqui, gente, sobre portfólio? Portfólio é o quê? Coleção de projetos e programas, não é? Tá vendo aí? Tá fixando agora? Coleção de projetos e programas e outros trabalhos que são agrupados em uma visão estratégica para facilitar o gerenciamento, né? A fim de atender ao quê? Atender aos objetivos estratégicos. Então, projeto faz o quê? Exatamente, atinge metas e objetivos estratégicos. Portfólio faz o quê? Atende aos objetivos estratégicos, tá bom? Não temos nenhum tipo de ligação obrigatória entre programas e projetos dentro de um portfólio, então eles não são interdependentes, como nós temos nos programas, tá? Lembre-se disso, por favor. E posso ter projetos que não precisam ser agrupados, que mesmo assim poderão atingir as metas e objetivos estratégicos da instituição sem problemas, tá? Lembre-se disso. Existem projetos que às vezes não precisam estar dentro do portfólio para você dizer que ele está atingindo o objetivo, a meta estratégica, tá? Ele pode estar solto sem problema algum e está atingindo aquele objetivo estratégico. Lembre-se disso também. Não precisa estar obrigatoriamente dentro do portfólio. Tem como meta maximizar o valor do portfólio, tratando assim dos programas e projetos em dois formatos. Primeiro formato que nós teremos aqui dentro: identificação, priorização, autorização, gerenciamento e controle de projetos, programas e outros trabalhos relacionados. Análise de projetos e programas para priorizar e alocar recursos, né? Foi o que nós dissemos previamente, né? Ou seja, quando ele olha para essa estrutura que nós temos entre programas e projetos, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar em relação a... vai relacionar, né, na verdade, então, essas iniciativas de forma que elas fiquem priorizadas, que elas possam ser priorizadas, e posteriormente vai ter o quê? Você vai conseguir, afinal de contas, priorizar e alocar esses recursos adequadamente. Por quê? Por conta da própria definição do que você precisa entregar para a sua organização. Tá joia, gente? Ó, vou ficando por aqui. Daqui a pouco tu pega aí a aula relacionada, agora sim, às nossas estruturas organizacionais. Tá bom? Aquele grande abraço, galera. Valeu. Tchau.